E aí, pessoal, vamos falar agora sobre GGT, né? Um outro marcador, um outro exame laboratorial que você encontra quando você faz a coleta de sangue. Então tá aqui a gama-glutamiltransferase. Vamos falar um pouquinho sobre esse marcador e como nutricionalmente falando tem algumas coisas que a gente consegue fazer para ajudar na sua redução. Lembrando que valores mais baixos acabam sendo interessantes porque aqui mostra que o ideal seria inferior a 73 se a gente for levar esse valor de referência laboratorial, mas no último slide eu vou colocar uns valores um pouquinho mais atuais, caso você queira saber, tá bom? Então vamos pro vídeo. Basicamente, quando você pensa na gama GT, nesse GGT, muitos passam despercebidos, mas é um marcador muito importante para que a gente conseguir medir o estresse oxidativo do seu paciente ou de você. Eu falo muito essa palavra estresse oxidativo, inflamação, inflamação, inflamação. É que esse aumento de estresse oxidativo de uma maneira descontrolada, ele pode ser realmente prejudicial para o seu organismo e está sendo sujeito a um desenvolvimento de diversas doenças. Então, quanto maior a quantidade de GGT, a gente poderia falar que esse consumo ou atividade antioxidante, que é basicamente a defesa do seu corpo, poderia estar mais reduzido. Então, não é muito interessante ter valores mais aumentados de GGT, mas vou ficar falando um pouquinho mais sobre isso ao longo desse vídeo. Então, o aumento de GGT está associado com problemas hepáticos, que é problemas no seu fígado, está associado com problemas cardíacos, está associado com uma resistência à insulina, uma diabetes, está associado com AVC, algum problema no o ducto biliar. Aqui relacionado também com o alcoolismo, né? O consumo exacerbado de álcool pode provocar o aumento de GGT. E lembra, quanto maior o GGT, normalmente maior o estresse oxidativo e, consequentemente, menor a sua defesa antioxidante. Mostrando também que o aumento de GGT, já fiz vídeos sobre eritrograma, sobre hemograma, sobre hemácias, então talvez alguma das palavras estejam aí presentes na sua memória, que o aumento de GGT está associado também com uma danificação, uma quebra dos seus eritrócitos. E quando você quebra esses eritrócitos, quando você danifica, você tem maior chance de liberação do ferro que está lá naquele centro da sua hemoglobina, aumentando essa quantidade de ferro que você tem, por exemplo, na circulação, que pode se acumular nos tecidos, que está associado por algumas reações, né, reações oxidativas, por isso que ele é pró-oxidativo, reação de Fenton para gerar radical livre e gerar, por exemplo, danos no seu DNA, na metilação desse seu DNA, provocando aí o surgimento de doenças crônicas, né? Então, o aumento de GGT também está associado com a evolução aí de doenças crônicas. Aqui relacionado com a obesidade. Foi um estudo feito durante 3 anos com coreanos e foi mostrado que eles tinham os valores mais baixos de GGT. Mas enquanto eles começaram a ganhar mais peso, mais peso, mais peso, mais peso e mais peso, ou seja, relacionado mais com a obesidade, com o aumento de gordura visceral, o aumento de gordura corporal, maior esse GGT. E quando eles começaram a comparar, foi verificado que o GGT ele tem uma associação com resistência à insulina, tem relação também com estresse oxidativo, tem associação também com gordura no fígado, que é aquela esteatose hepática. Então é um marcador que você encontra no seu exame de sangue. E eles colocaram até, foi bem importante a conclusão, devia ter colocado a conclusão aqui em inglês, que o GGT está associado com um preditor precoce dessa obesidade. Então tá mostrando que às vezes começa a ter um aumento de GGT antes de realmente começar a aumentar essa gordura corporal, que está associada aí com uma maior chance de inflamação, tá bom? Então é um bom marcador que você tem que prestar atenção aí no seu exame laboratorial, né? E aqui, quando a gente pensa, vamos falar o que é essa GGT, porque eu fico falando de antioxidante, antioxidante, antioxidante. Qual que é a relação de GGT com antioxidantes? Então, basicamente, quando você pega o GGT, ele está associado com um antioxidante que a gente conhece como glutationa. O GGT faz parte do metabolismo da glutationa. E a glutationa é o antioxidante mais potente que você tem no seu corpo, que ele ajuda na detoxificação de compostos não estranhos, né, que a gente chama de xenobióticos, ou ajuda no estado redox, ou na função realmente antioxidante. Vamos colocar para uma visão que talvez você entenda, você tem sujeiras no seu corpo, e você tem um cara que tem que faxinar, que tem que limpar, tem que deixar você no estado saudável. Isso são os antioxidantes, e aí um potente deles acaba sendo a glutationa. Então a glutationa ajuda na limpeza do seu corpo, na saúde do seu corpo, né? E aqui realmente para mostrar o consumo, por exemplo, de alguns medicamentos, aqui cito, por exemplo, o paracetamol, o Tilenol, vamos supor, ele pode, por exemplo, reduzir a sua
glutationa. Então, reduzindo a glutationa, aqui, né, o título, talvez vocês não lembrem disso, né, ou não, mas no início do Covid falou que talvez ficar usando esse paracetamol de uma maneira muito crônica, muito crônica, muito crônica, talvez não seria muito interessante, porque o que acontece quando você usa paracetamol por longos períodos de tempo, por ele ser mais hepatóxico, ele pode reduzir, por exemplo, a produção de glutationa, e aí, consequentemente, reduzindo essa produção de glutationa, você reduz a sua defesa antioxidante e aumenta a chance aí da intensificação de alguns sintomas, né, a piora desse prognóstico, né. Aqui mostrando então que você quer que os níveis de glutationa, os níveis de antioxidante no seu corpo estejam estáveis, porque se está muito baixo não é muito interessante para o seu corpo, se está muito alto quer dizer que pode estar acontecendo alguma coisa que está necessariamente necessitando uma upregulation, um aumento da produção desse antioxidante, então você quer níveis estáveis para garantir o bem-estar das suas células. E aqui está associado, ó, a elevação, quando eu escrevi aqui, eu não, né, o artigo, que eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V da parte do artigo, está aqui o artigo caso você queira ler, na verdade não é nem um artigo, é a parte de um livro. Esse GSH é relacionado à sigla de glutationa. Então, quando a gente tem a elevação do conteúdo de glutationa, normalmente significa uma proteção contra o estresse oxidativo, o dano desse estresse oxidativo. Então, quando você tem a depressão, a redução dessa glutationa, consequentemente você vai estar associado com um aumento desse dano, né? E aí está associado com, por exemplo, problemas cardíacos, uma redução dessa glutationa, né, com problemas cardíacos, com Alzheimer, com Parkinson, com uma relação aqui com doenças neurodegenerativas, problemas pulmonares, ou até mesmo pode acontecer numa gripe, algum sintoma viral, né, ou bacteriano, tudo bem? Então vamos explicar para vocês qual que é a relação ainda de GGT com glutationa, porque eu gosto de saber da fisiologia, eu gosto de saber da bioquímica da coisa. Então, basicamente, eu falei que a GGT ela serve para manter os níveis aí de glutationa. Basicamente, você usa essa glutationa, a GGT vem, ela quebra essa glutationa em pedaços menores, em aminoácidos menores, vamos assim dizer, para depois ela ser vai sofrer a ressíntese novamente dessa glutationa que a gente chama de glutationa de novo, né? Então vamos explicar aqui bioquimicamente para falar umas palavras mais difíceis. Você tem aqui a GSH, que é a glutationa, vai sofrer a ação dessa gama GT, que é basicamente quebrar essa glutationa em pedaços menores, que a gente tem aqui a cisteína e a glicina, e também tem essa gama glutamil, né, que pode vir, por exemplo, do glutamato. Essa cisteína e essa glicina vai sofrer a ação das dipeptidases, lembrando que isso aqui está no ambiente extracelular, fora da célula, e não intracelular. Ele quebra em pedaços menores para a gente conseguir entrar esses aminoácidos no transportador. Então, a cisteína é transportada para dentro, a glicina é transportada para dentro e o glutamato pode ser transportado para dentro. Esses três aqui podem ajudar na formação da glutationa. Essa glutationa pode sofrer, por exemplo, a ação de um radical livre para evitar com que realmente tenha esse estresse oxidativo, então ele meio que neutraliza esse estresse oxidativo, formando essa glutationa aqui oxidada. E aí vai gerando de novo, até você ter níveis estáveis aí e eliminar por si só esse radical, esse excesso de radical livre que está induzindo esse aumento de estresse oxidativo. Então, se você for perceber aqui, um aminoácido que tem um fator limitante na produção de glutationa é a cisteína. Se você tem níveis baixos de cisteína, você vai ter um prejuízo na produção de glutationa e, consequentemente, um aumento de GGT. Talvez você já tenha ouvido desse aminoácido cisteína num produto que a gente conhece como NAC, que é o N-acetilcisteína, que é basicamente um formato aí mais estável desse aminoácido. Então, a suplementação de N-acetilcisteína tem uma associação com o aumento da defesa antioxidante, principalmente por ajudar na produção de glutationa, um potente antioxidante endógeno, né? E eu vou falar novamente de um vídeo, né? Você pega aqui meus shorts, aqui o Reels, não sei qual que é o nome, cada vez eles mudam o nome. O que teve a menor visualização foi exatamente sobre o paracetamol e a nutrição. E eu vou repetir aqui para vocês, porque agora eu forneci um pouco mais de informação. Quando você utiliza o paracetamol, seja para uma dor de cabeça, para uma dor no corpo, olha aqui, 2022 esse artigo foi aqui, foi alguns meses atrás de quando eu postei de quando eu fiz esse vídeo, né? Não necessariamente no momento que eu postei. Foi mostrado que o uso de paracetamol ele tem um efeito de estresse oxidativo no seu corpo, no seu fígado. Ele acaba sendo tóxico para o seu fígado. E aí, gerando esse aumento de estresse oxidativo,
você vai ter então maior produção de antioxidantes para conseguir reduzir esse estresse. E um potente antioxidante que tem é a glutationa. Só que para produzir glutationa, nós precisamos de cisteína, porque cisteína é um fator limitante. Então foi mostrado que um antídoto para o uso de paracetamol, aqui no caso foi a toxicidade, né? O envenenamento vai por excesso de consumo crônico de paracetamol, foi a suplementação de N-acetilcisteína, numa relação de 1 para 1. Então você tomou, por exemplo, lá 500 mg de paracetamol, talvez seja interessante você suplementar também 500 mg de N-acetilcisteína, para que essa N-acetilcisteína, conhecida também como cisteína, forneça combustível suficiente para gerar a glutationa e conseguir reduzir esse estresse oxidativo produzido por esse uso de paracetamol, que acaba sendo tóxico para o seu fígado, né? Aqui eu estou pensando muito a longo prazo, não uso atópico, não uso agudo, às vezes por uma gripe que você teve, mas é interessante sempre suplementar em conjunto, né? Então, basicamente, eu falei que o aumento de gama GT está associado com uma diminuição na cascata antioxidante. E por que isso acontece? Vamos deixar melhor esse gráfico aqui, né? Porque eu falei de gama GT e falei de antioxidante. O aumento da expressão de GGT durante esse estresse oxidativo facilita uma coisa que a gente chama de turnover, da reciclagem dessa glutationa, que é uma coisa que a gente chama de síntese de novo, a ressíntese de glutationa, para ajudar principalmente na detoxificação e aí, consequentemente, reduzir esse estresse. Então, o aumento de glutationa é uma adaptação importante, né, adaptativa, né, uma resposta adaptativa do seu corpo para ajudar na proteção celular. Então, o que eu quero dizer? Basicamente, você ter o aumento de estresse oxidativo, seja porque qual seja a função, seja um consumo de xenobiótico, alguma doença, algum dano acontecendo. Para conseguir reduzir esse estresse oxidativo, você tem a produção de antioxidantes, no caso, cito a glutationa, e aí quando você começa a utilizar essa glutationa, ela começa a diminuir, porque ela vai diminuindo, né? Você aumenta a produção, ela vai sofrendo um processo de oxidação para conter esse radical livre, os níveis de glutationa começam a cair. Então, seu corpo, no mecanismo de defesa, aumenta a GGT para quebrar mais essa glutationa em pedaços menores, para esses aminoácidos conseguirem entrar no transportador de aminoácido e gerar a síntese de novo de glutationa. E aí, de novo, você consegue reduzir esse estresse oxidativo. Só que muito frequente, aumentando essa GGT, aumenta, porque eu preciso, tem muito estresse oxidativo, muito problema, muita inflamação acontecendo. O que vai acontecer? Vai ter uma diminuição nos seus antioxidantes, porque em algum momento vai acabar o combustível para ficar gerando essa glutationa de novo. Eu citei, por exemplo, que um fator limitante que pode acontecer é a cisteína, tá? E quando eu falo de cisteína, talvez você comece a lembrar de alguma palavra, talvez assim, cisteína, não, tá, então beleza. Foi um vídeo que eu postei sobre homocisteína e nutrição, falando que o acúmulo de homocisteína no seu corpo não é muito interessante, porque pode dar prejuízos na sua remetilação, ou seja, voltar a ser metionina, e também tem prejuízos nessa homocisteína sendo convertida em cisteína. Olha aqui, ó, homocisteína virando cisteína, e a cisteína pode virar a glutatione, que é a glutationa a partir de glutamato e cisteína. Olha só, agora você conseguiu colocar uma informação a mais aí nesse seu conhecimento. Então foi mostrado que o aumento de GGT está associado com maior risco de aterosclerose, que é a formação de placa de ateroma, que às vezes pode ser interpretada pelo aumento de uma homocisteína que está parando a via aqui e não está fornecendo a quantidade de cisteína suficiente para gerar a glutationa, provocando um aumento da GGT. Lembrando que para a homocisteína virar cisteína depende de vitamina B6, né, que acaba sendo a piridoxina, e se você suplementa B6 ou consome a B6, ela vem inativa, e para isso precisa ativá-la com a riboflavina, que é a vitamina B2, tá bom? Então aqui foi um artigo mostrando maior GGT, maior o risco de aterosclerose, né? E aqui relacionado também com resistência à insulina, um outro vídeo que eu fiz, foi o vídeo, se eu não me engano, eu acho que foi o segundo vídeo, a parte 2 do vídeo de resistência à insulina, que eu falo sobre exames laboratoriais, e eu falo sobre ROMA-IR, que quando você tem um aumento de GGT e o aumento de ROMA-IR, pior a severidade aí dessa resistência à insulina para o desenvolvimento de diabetes. Então, aqui mostrando que níveis mais estáveis de GGT, né, ou seja, mostrando que tem níveis de antioxidante mais estáveis, maior a prevenção da severidade.
desse mecanismo aí de resistência à insulina. Porque quanto maior a GGT, consequentemente menor a defesa antioxidante e maior sujeita a estresse oxidativo. Gera esse estresse oxidativo, por exemplo, nas suas células beta-pancreáticas, pode dar prejuízo, por exemplo, na síntese de insulina, ou também, como eu mostrei no vídeo, ele poderia aumentar a produção de fatores inflamatórios, né? Então interleucinas, que poderia fosforilar o receptor de insulina de uma maneira que ele não vai conseguir emitir o sinal para o GLUT4 e ir para o citoplasma para conseguir, para a membrana, né? Para conseguir captar essa glicose do meio da circulação para o meio intracelular, tá? Então, se ficou um pouco confuso essas informações, é só assistir meu vídeo sobre resistência à insulina, que eu falo sobre esse mecanismo, não da GGT, mas falo sobre o mecanismo do fator de inflamação atrapalhando. Mas, se eu não me engano, foi no meu primeiro vídeo, a parte 1, que é sobre os mecanismos aí da produção de insulina, né? Então, a gente está começando a interligar os vídeos. Relacionado a como é que a gente faz para reduzir os níveis de GGT, se eles estão mais elevados, foi mostrado que ele tem uma relação direta com o consumo de carotenoides, que é um potente antioxidante. Então, qualquer alimento que ele é antioxidante, ele vai conseguir ajudar na redução desse GGT. Então, o consumo de carotenoides presentes em cenouras, né, o tomate, mamão, melancia, que seja, e também de vitamina E, presente em sementes, em castanhas, no avelã, né, em óleos, por exemplo, consegue aumentar a sua defesa antioxidante e, consequentemente, reduzir os níveis de GGT. Aqui relacionado também, olha que bacana. GGT, aqui faltou o increase, né, que é o aumento. O aumento de GGT está inversamente associado com o consumo de frutas, ou seja, quanto maior o consumo de frutas desses indivíduos, menor os níveis de GGT, porque maior a sua defesa antioxidante exógena que você está obtendo, então, consequentemente, necessária é menor a produção endógena. Então, aqui foi mostrado que o consumo, aqui referente a algumas vitaminas, né, alguns minerais e o carotenoide, maior consumo de vitamina C, maior consumo de beta-caroteno, de fibras e de vitamina B9, né, que foi mais especificamente do folato, menor os níveis de GGT. Enquanto o consumo mais exacerbado de álcool, né, o alcoolismo, e também consumo mais elevado, bem exacerbado de carnes, também está associado com a elevação desse GGT. Aqui também relacionado com alguns xenobióticos. Lembra que eu falei que é interessante a glutationa para conseguir promover aí a detoxificação, principalmente de xenobióticos? Então, às vezes, o aumento de GGT está associado com alguma intoxicação por algum xenobiótico, seja, por exemplo, pelo tabagismo ou por uso de medicamentos, de drogas, mas também poderia estar relacionado com o parabeno. Parabeno às vezes está presente em shampoos, em produtos cosméticos, né, que às vezes ficar utilizando, mesmo sendo por via subcutânea, você tem um aumento na circulação. Ele é xenobiótico, induz uma maior detoxificação, maior produção de antioxidantes e poderia elevar a sua GGT, que não é muito interessante. E também, por exemplo, de bisfenol A, que aí está presente nos plásticos. Então, você pegar aquela marmitinha lá que está no plástico e você submeter, às vezes, num aquecimento, pode aumentar os níveis de bisfenol A, que não é muito interessante para o seu corpo, porque ele considera como um xenobiótico que vai ter que usar enzimas para conseguir reduzir. Então, você vai estar utilizando, às vezes, cisteína para produzir a glutationa e reduzir as reservas de cisteína para realmente, quando ela realmente precisar, né? Aqui, referente à suplementação, o artigo em específico usou o ômega 3. Bacana que esse artigo, ó, 2022, ó, bacana, 2022. A suplementação de ômega 3, cada cápsula de ômega 3 do produto tinha 215 mg de eicosapentenoico, que é o ácido, né, o EPA, e 155 mg de docosahexaenoico, que é o DHA. Ah, mas o que é isso, EPA e DHA? É o que tem no produto ômega 3. Quando você suplementa, né, peguei aqui o exemplo da Growth, vai. Não foi a suplementação com o suplemento da Growth, tá? Mas só quis mostrar porque eu sei que o site deles mostrava a quantidade de EPA e DHA, mas tem em todos os produtos. Quando você suplementa um ômega 3, sempre fique ligeiro, vê lá a tabela nutricional e veja a quantidade aqui, ó, ácido eicosapentenoico, que é o EPA, e o ácido docosahexaenoico, que é o DHA, EPA e DHA. Veja a quantidade que tem de EPA e DHA por cápsula. Por exemplo, aqui mostra em 2 cápsulas. Então, em uma cápsula tem 330 de EPA e 220 mg de DHA. O suplemento que esses indivíduos estavam utilizando, essas mulheres estavam utilizando, era de 215 mg de EPA e 155 mg de DHA. E o que elas tinham que fazer? Tinham que tomar 2 cápsulas 4 vezes por dia. Então tomavam 8 cápsulas de ômega 3, desse ômega 3, e convertendo em EPA e DHA, dava 1.720 mg de EPA e 1.240 mg de DHA durante um ano.
Então aqui se a gente for converter para esse produto, seria basicamente 6 cápsulas, né? Porque 6 cápsulas daria mais ou menos 1.700, 1.800, um pouquinho mais, aqui dá 1.900 e alguma coisa, e de DH daria 1.240, 1.200 alguma coisa, 1.300 para cima, né? 400, dá 1.320, sei lá quanto é que dá isso aqui, tá? E qual que foi o resultado desse estudo depois de um ano de suplementação? O GGT o placebo não teve tantas diferenças, mas quando foi suplementado ômega 3, aqui tá num outro valor de referência, tá? Porque do que você encontra no exame de sangue. Teve uma redução de 37% aí nesse GGT, mostrando então que melhorou a defesa antioxidante, porque teve menor produção endógena aí, tá? Então mostrando que o ômega 3 também poderia ser interessante para ser colocado no seu dia, caso sua GGT tenha dado um pouquinho mais alto. E aqui referente a valores de referência, né? Eu mostrei que tinha até o valor lá até 72, se eu não me engano, mas aqui mostrando com estudos com pontos de corte relacionado com aumento de estresse oxidativo, o normal seria darem para homens abaixo de 27 e mulheres abaixo de 17, ele estaria sendo considerado um pouquinho elevado entre 27 e 41 em mulheres de 17 e 26, elevado entre 42 e 55 e 27 e 35 para mulheres, e muito elevado quando estaria acima de 56 e acima de 36 aí para as mulheres, tá? Aqui é diferente do valor de referência laboratorial que você realmente encontra, lá mostra um único valor, mas aí já é relacionado com alguns fatores de risco, alguns artigos que você poderia ser um pouco mais aprofundado, porque não precisa esperar ultrapassar para você falar, beleza, tem algum problema, tem algum estresse oxidativo, vou mudar o hábito alimentar desse indivíduo. Então, GGT, um ótimo marcador para você conseguir analisar o estresse oxidativo e aí, consequentemente, provocar aí uma redução do seu sistema imunológico, porque você vai ter menor defesa antioxidante. Então, vitamina C, vitamina E, coenzima Q10, selênio são marcadores que ajudam na cascata antioxidante. Mostrei também sobre os carotenoides. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, pessoal.